A frase mais importante não é eu vou mudar. A frase mais importante é eu não aguento mais. Quando você fala eu não aguento mais, você tá sentindo aqui no seu coração, você tá sentindo a sua pele, você tá ficando, cara, inteiro vibrando no eu não tolero mais essa vida. Eu vou mudar. A partir de agora, não importa o que aconteça. Se vier um puxada pro buraco, vai ser não. Se tiver um querendo me tirar do meu caminho, eu não saio. Porque eu não admito mais viver a vida que eu tô vivendo. Você tem que ser um indignado. Marcelo Toledo é empreendedor, programador e fundador do Excepcionais School of Business. E a verdade, cara, é que a média puxa demais as pessoas. Você é sugado para ser mediano o tempo inteiro. Quando você decide ser uma pessoa excepcional, você se destaca, você é o primeiro a sofrer resistência. E o que é isso, cara? São pessoas que não aceitaram que alguém que estava ali na média com eles se destacassem. E eu entendo que chega alguns momentos que a gente cai, que a gente é derrubado, porque a vida é foda mesmo. Só que o excepcional, quando ele cai, ele fica chorando o que precisa chorar, mas chega uma hora ele levanta e ele fala, chega, sacode a poeira e fala, mano, vamos nessa. Com mais de 26 anos de experiência em startups, foi diretor de tecnologia e sócio do Nubank, formado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, é autor dos livros Dono e People First 2024 e host do podcast Excepcionais, consolidando-se como uma referência na produção de conteúdo para empreendedores e líderes. Todos os dias de manhã eu entro na banheira de gelo a 2 graus. Cara, é um inferno. É dolorido pra cacete, é sempre duro. Eu já faço há mais de 230 dias seguidos. Eu entro no gelo pra treinar, pra não ser frouxo. Marcelo Toledo, seja muito bem-vindo. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu pelo convite. Bom demais tê-lo aqui, cara. Prazer. Velho, vamos lá. Eu gosto de entender a essência dos convidados. Vamos começar entendendo quem era o Marcelo quando criança, cara. Onde você nasceu, cresceu. Você já aspirava a ser empreendedor por influência de alguém na família? Como foi? Cara, eu nasci em São Paulo, filho de mãe baiana e pai paulista. Vivi minha vida inteira aqui em São Paulo até os 17 anos. Então toda a minha formação foi em São Paulo. Aí eu moro 7 anos em Salvador, faço faculdade lá, largo a faculdade no meio, volto para São Paulo para começar a trabalhar e aí inicia a minha jornada de trabalho. Então você não terminou a faculdade lá? Não terminei a faculdade lá. E uma parte muito importante da minha vida é que eu fui atleta de natação. Então, enquanto eu estava na minha formação aqui como adolescente, eu já estava nadando profissionalmente, muito sério, treinava 2 vezes por dia, com uma disciplina muito grande, e competia todos os finais de semana. Era raro não ter uma competição no final de semana. A gente dividia o ano em dois semestres, as competições com piscina de 25 e as competições com piscina de 50. Então era sempre assim. E aí você tinha um ciclo de treinamento que durava 6 meses para você pegar a competição mais importante do semestre, que usualmente era um campeonato brasileiro. E aí no final do segundo semestre, se você tivesse ido muito bem, às vezes tinha um sul-americano, um mundial, alguma coisa assim. Então minha rotina foi muito de atleta. Por isso eu carrego isso até hoje. E a sua ideia era realmente seguir carreira na natação, no primeiro momento? Cara, no começo eu só queria nadar. Eu só queria nadar, minha mãe sempre me incentivou a entrar nos esportes, a fazer esporte, e eu fazia de tudo um pouco até o dia que eu falei, cara, não quero mais fazer o resto, eu quero só fazer natação. E aí eu rodei os clubes de São Paulo, acabei entrando como militante em um clube, e aí acabei fazendo carreira, né? Só que mais importante do que o que eu conquistei no esporte foi o que eu conquistei que eu carrego até hoje. Que é como eu me programei para... Porque o atleta, cara, ele é uma pessoa ultra... Não tem como existir um atleta que não seja disciplinado. É 0 e 1, né, cara? Não tem meio termo, porque ou você está comprometido em entregar o seu melhor todos os dias, ou no dia da competição você vai passar vergonha. Então, qualquer erro, ele é cruel para o atleta, porque você está competindo com centenas de outras pessoas do mundo e do Brasil inteiro.
Então você não pode errar uma técnica de uma virada, uma técnica de uma saída, uma ondulação, a saída da água, seu braço não pode entrar torto. É o detalhe, né, velho? É detalhe, cara, é detalhe. E o atleta de alta performance, ele é isso, é repetição, 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 repetição o tempo inteiro. E não cansa, porque o atleta, ele gosta daquilo, é essa disciplina que faz com que ele vibre, é a ambição de se tornar cada vez melhor. E se você parar para pensar, isso é um ofício, cara, isso é um ofício. É você traçar um sonho, traçar um objetivo e trabalhar para se tornar bom e conseguir chegar no resultado que você busca. Então eu apliquei isso a minha vida inteira, essa mentalidade de atleta, eu apliquei a minha vida inteira. Eu falo que eu sou atleta até hoje, só que hoje eu sou um profissional atleta, não mais um atleta profissional. Legal, só inverteu a ordem. Só inverteu. Massa, cara. E você tem 26 anos, né, de experiência no mundo das startups. O que te levou, irmão, a entrar nesse universo das startups e qual o maior desafio que você encontrou quando você esteve dentro desse universo? Sou programador e eu sempre gostei de resolver problema. O programador, ele por essência, ele é preguiçoso, porque ele quer automatizar tudo da vida dele. Uhum. Então, a mentalidade do programador é, cara, isso é um problema, deixa eu resolver esse problema. Aquilo é um problema. A gente vive de problemas. Então, naturalmente, eu desenvolvi uma mentalidade empreendedora porque tudo que eu olhava era oportunidade. E você imagina que eu via a internet nascer. Então, ao ver a internet nascer, você está o tempo inteiro prestando atenção em negócios surgindo, Exato. Pessoas se desenvolvendo. E esse conceito de criação de startup, ele foi uma construção, né? Que deu muito errado no começo, porque as pessoas levantavam dinheiro, eram super animadas com os casos de sucesso, mas a gente não sabia como fazer. E isso, obviamente, que me animava, só que eu queria ser programador. Então, como programador, eu não conseguia empreender, cara. Eu conseguia criar produto. Eu criava produto e eu não sabia vender. Então, eu tento uma vez dar errado, tento 2 vezes dar errado, até o dia que eu entendo que o problema não é criar produto. Empreender não é criar produto. Empreender é resolver o problema do cliente. Muito e bom. Você precisa saber cobrar por isso. Então, ele é uma dinâmica hoje que é o jogo entre o marketing e vendas. O produto, ele é essencial. Não tem a menor dúvida que o produto precisa ser bom. Mas tem muito produto ruim no mercado com marketing fantástico que vende. Verdade. Então, você, quando une esses dois universos, onde você tem um produto de qualidade, que é o que o programador sabe fazer, e você tem um marketing excepcional, você se torna uma empresa excepcional. A gente viu algumas no mundo, né, que souberam fazer isso com altíssima qualidade e com muitíssimo impacto. Eu tinha ambição de fazer isso porque essa era a minha essência, eu gostava de resolver problemas. Então tomo porrada, tomo porrada, tomo porrada, até uma hora que você emplaca um e dá certo. Exato. E aí você começa a fazer sua máquina girar. Aí você identificou um padrão. E você diz de como construir empresas? De dar certo. Total, assim. Cara, assim, existem coisas que você precisa prestar atenção que vão facilitar o seu processo, mas não tem fórmula. Todas as vezes que você vai empreender é completamente diferente e não existe um caminho traçado. Empreender é construir um caminho que ninguém nunca traçou antes. Muito bom, velho. Vai ter muitas coisas novas no meio do caminho e você vai ter que descobrir esse caminho. Então, é porrada o tempo inteiro. Então, você vai se deparar com situações que vão te deixar com dúvida, que vão te deixar com medo. Só que o empreendedor, ele não está lá para fazer o que está na cabeça dele. A cabeça dele é o início, é a faísca. Eu quero criar este produto. Na hora que você vai para o mercado, já mudou tudo. Porque o que está na sua cabeça é uma ideia. O mercado tem a necessidade. Você precisa se adaptar à necessidade do mercado. Então esteja flexível para a sua ideia não ser uma ideia tão rígida a ponto que você não mude. Assim que muitas startups quebraram, né? Eu sempre digo que a gente precisa se apaixonar pelo problema. Quando você se apaixona pelo problema, não importa a solução que você vai desenvolver para o negócio. Porque para resolver o problema do cliente, você precisa encontrar um caminho. E é bom que esse caminho no começo seja rápido e barato. Então, se você puder resolver o problema sem criar um software, faça. Só que imagina isso para um programador no começo da minha carreira. Eu não aceitava isso. Eu queria programar e desenvolver o produto em primeiro lugar. Não entrava na minha cabeça que existia outra forma de empreender que não fosse criando um produto tecnológico, entende? E aí
eu aprendi essas coisas, eu resolvi muitos desses problemas e documentei num livro que eu lancei em 2013, esse daqui é o de do ano passado, acabei de lançar esse livro. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Lá eu traço um método, cara, Tá. um método para você encontrar o caminho. Mas não é um modelo que você vai seguir e vai ter sucesso, cara. Ele simplesmente vai te ajudar a ganhar tempo. A flexibilidade como empreendedor você vai ter que ter. Escutar o mercado, entender as necessidades do mercado, dar seu jeitinho, lidar com o cliente difícil no começo, lidar com a gritaria de que seu produto não está do jeito que você gostaria e os clientes estão reclamando. Faz parte de todo o começo. Nenhum começo é liso e fácil como a gente vê nos filmes de Hollywood, né? Exatamente, né? Não é tudo que são flores, né, cara? A gente, na hora que vai para o campo de batalha, consegue entender que, cara, a teoria é legal, é bonita, mas... Ela não resiste ao campo de batalha. Exato, exatamente. Cara, eu sei que você, assim como eu, é apaixonado por autodesenvolvimento, autoconhecimento. E a gente conversa prioritariamente aqui no Mapa Mental com o público de trading, né? Uhum. Day trader, swing trader, as diferentes modalidades. E o trader, ele tem muita correlação com esse universo do empreendedorismo, os desafios que são enfrentados, as dificuldades. Existe muita emoção na razão. Então, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, para ambos os mercados, ele é fundamental. Quando você entendeu que era importante você buscar se conhecer, se desenvolver além do conhecimento técnico como programador que você tinha, né, que você tem até então, porque não sai de você, e qual foi o maior insight que você percebeu ao entrar nesse universo de mergulhar para dentro? Cara, eu entrei nesse mundo porque eu comecei a tomar porrada da vida. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu comecei a perceber que eu não era uma boa pessoa no ambiente de trabalho, em algumas situações. Eu brigava muito pelo meu time, mas eu combatia com outros times da própria empresa. E eu falo, cara, isso não está certo. Estou criando inimigos aqui dentro e eu estou sendo o ofensor. Não está certo isso. Eu comecei a ter problemas de relacionamento, mesmo amoroso. E eu percebi que eu tinha dificuldade de escutar algumas coisas, eu tinha dificuldade de aceitar algumas coisas, eu tinha muitos pontos cegos, essa era que era a grande verdade. E dói quando você enxerga a realidade, porque você precisa mudar. E na hora que você aceita que você tem alguns desafios, você se abre para essa oportunidade. O mundo do autoconhecimento, ele é um mundo de dentro, é de você olhar para você e se conhecer. A gente precisa entender que nossa mente e nosso corpo é a nossa ferramenta. Do mesmo jeito que você usa um computador, usa um celular e aquilo é a sua ferramenta de trabalho e você, quanto mais estuda, mais produtivo você se torna, por que você não faz isso com o seu corpo, com a sua mente? Perfeito. Por que você não sabe com detalhes como é que você constrói um novo hábito, como é que você constrói um hábito de ganhar conhecimento, como é que você cria o caminho mais rápido para você chegar onde você quer? Então a gente não faz isso, a gente simplesmente segue a vida, sai comendo tudo que a gente vê pela frente, sai bebendo, comendo porcaria, não faz exercício, não se cuida e no fim das contas o que você está fazendo é destruindo a sua principal ferramenta de trabalho, que é seu corpo e sua mente. O primeiro universo que eu entrei de autoconhecimento, ele foi fabuloso, porque ele me deu um tapa na cara que fez eu enxergar que eu não sabia nada sobre mim. Porque o primeiro passo do autoconhecimento não é sobre você, é sobre quem te criou. Exato. Porque a formação do intelecto do ser humano acontece de 0 a 7 anos de idade. Nesse estágio da vida, a gente está com um nível, uma taxa de neuroplasticidade extremamente acelerada. Hoje, como adulto, a gente não tem isso. Isso é uma bênção quando você tem isso. Então, nesse estágio, a gente está desenvolvendo todo o nosso sistema nervoso. Então, todos os estímulos que a gente tem no nosso organismo, a gente está sendo impactado e isso está gerando neuroplasticidade. A gente está criando novas conexões neurais, esquemas cognitivos. A neuroplasticidade, ela nada mais é do que as construções neurais. São novas construções neurais que estão sendo criadas. Isso nada mais é do que representação das suas memórias,
do que você viveu, das emoções que você passou, do conhecimento que você ganhou, dos hábitos que você está criando como ser humano, como indivíduo. E os esquemas cognitivos é o software que roda dentro dessa estrutura fisiológica dentro do seu organismo. Então, quando você começa a aprender que tudo que você viveu está dentro do seu cérebro, foi construído, você precisa então olhar para o seu pai e para sua mãe, biológico ou não, para entender quais eram os hábitos deles, como é que eles viviam, como é que era a sua casa, como é que eram os seus hábitos, porque tudo isso te formou. E muitas pessoas olham e falam assim, não, mas isso é genético, veio do meu pai, isso é genético, veio da minha mãe. E muitas dessas coisas não são genéticas. Muitas dessas coisas são construções neurais, formação do seu intelecto de 0 a 7 anos. Então, não tem problema nenhum você continuar com os hábitos que você desenvolveu nessa fase da sua vida. Mas você pelo menos precisa tomar consciência de que aquilo ali não é seu. Aquilo ali era do seu pai ou era da sua mãe. E você então, quando adulto, decide dar continuidade àquilo ou não. Esse final de semana eu fui jantar com um casal de amigos e eu achei muito legal uma das histórias dele contando, que ele falava assim, cara, meu pai, eu me recordo, quando eu fui trabalhar na empresa dele, ele era muito agressivo com os funcionários. E eu nunca gostei disso, eu nunca quis ser assim, eu nunca gostei de ver aquilo ali. Só que ele viu, ele aprendeu. E quando adulto, ele tomou consciência que ele estava repetindo exatamente as mesmas coisas. Então, isso não é um acaso. Não é um acaso quando você vive numa casa de um pai alcoólatra e depois você se torna um alcoólatra na vida adulta. Não é acaso. Isso foi programado dentro de você. Por isso que eu critico muito aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é uma mentira e eu gosto de quebrar isso porque nós somos o que nós fomos programados para ser. É a nossa estrutura fisiológica, nossas conexões neurais. E o primeiro que a gente investiga é a nossa primeira formação do intelecto. Então, entendendo isso, você começa a entender por que dos seus comportamentos. Por que eu ajo assim? Por que eu decidi tomar as decisões que eu tomei na minha vida? Por que eu reajo dessa forma quando algum evento emocional bate em mim e eu sinto aqui dentro? Por que eu estouro no ambiente de trabalho? Por que eu fico nervoso? Quando você começa a se fazer todas essas perguntas e você entende que todas elas têm resposta, aí você começa a chegar no princípio do autoconhecimento, que é eu estou começando a entender quem eu sou. Esse é o começo. E aí depois disso... Que é a consciência. Que é você começar a tomar consciência dos seus hábitos. Perfeito. E de quem você é. E depois disso, você começa a entrar num aprofundamento disso. Porque é o de fato, adianta o que você tomar consciência se você não muda? Mudar que é o difícil. E mudar é dificílimo, Gui. Porque se a gente está falando que mudar é fisiológico, então leva tempo. Então nós estamos falando que se a partir de agora eu fumo cigarro, e eu quero parar de fumar cigarro, pô, você desenvolveu esse hábito. Essa é uma estrutura neuronal dentro do seu cérebro, tem um esquema cognitivo, você está viciado nos hormônios que eles liberam e você ativa aquele circuito neuronal todas as vezes que você fuma cigarro ou você sente a necessidade de fumar cigarro. Só que tem um detalhe, quando a gente está falando de eliminação de maus hábitos, a gente precisa lembrar que os maus hábitos eles não removem a estrutura neuronal do nosso cérebro, porque custou para desenvolver aquilo. Então ele não vai eliminar tão facilmente. É raríssimo a gente conseguir tirar uma conexão neural. Ela vai enfraquecendo ao longo de muitos anos, mas em boa parte ela continua lá. O que nós costumamos fazer é construir pontes. A gente cria esquemas cognitivos onde a gente ativa outras regiões do cérebro, onde a gente cria novas conexões neurais que eu começo a criar uma ponte. Eu não passo mais por ali. Mas tem uma recaída que você vai ver que você volta imediatamente. Porque ela está lá. Então, hoje, quando eu percebo que eu estou próximo de passar um limite na minha vida, que pode me dar um prazer de algo que eu sei que vai ser mal para mim, hoje eu tomo muito mais cuidado, porque eu sei que aquilo ali vai formar uma conexão neural de algo que eu não quero ter na minha vida. Eu não quero ter nem a referência daquilo ali, porque eu sei que aquilo ali vai me arrastar para um caminho que eu não quero me levar. As pessoas que desenvolvem vícios ao longo das suas vidas, elas nunca entenderam isso.
Elas não entenderam que chegar neste limite está potencializando o seu cérebro de uma maneira que não tem volta. Vai ser duro para você desenvolver um novo hábito e largar disso. É tomar o cuidado para não abrir a brecha, né? Não pode abrir a brecha. Agora, óbvio, cara, todo mundo passa por isso. E como é que a gente elimina um mau hábito? Cara, deixando de fazer, deixando de pensar e se habituando a fazer outras coisas. É isso. Então você precisa entender com clareza qual que é o custo do mau hábito. Porque o vício e o mau hábito, ele não tem muita diferença. Uhum. O mau hábito é a mesma coisa. Cara, eu não me alimento bem. Cara, é um vício. Não deixa de ser um vício. Você continua alimentando o seu corpo dos neurotransmissores que te dão os prazeres que te levam a buscar aquele alimento. Só que você não tem um motivo muito grande para mudar. Então, quando você entende o custo e você entende o preço que você paga por fazer aquilo ali, aí a sua cabeça começa a criar uma razão, um motivo para agir, que é a motivação. Que é o começo, é o princípio. E não dá para contar com a motivação para sempre. Só que a motivação, ela precisa ser tempo suficiente para você desenvolver um hábito. Um hábito do nosso organismo, ele depende da complexidade. Se o hábito for muito simples, você pode desenvolver uma conexão neural em aproximadamente 2, 3 meses. Se você estiver se alimentando corretamente, se você estiver executando todos os dias, 2, 3 meses você desenvolve uma conexão neural. Agora, se a gente estiver falando de um hábito ultra complexo, você vai aprender japonês, você vai aprender a tocar piano clássico, cara, você vai levar 4, 5, 6 meses para desenvolver esse hábito. Essas conexões neurais, elas vão ser desenvolvidas, mas vai ser mais lento, porque é mais complexo. Sim. E usualmente a gente está falando de uma balança entre complexidade, ou seja, quão complexo é esse negócio e quão motivado eu tô. E percebe que essa balança desequilibra. Então, se você estiver muito motivado e for muito complexo, você consegue fazer. Agora, se for muito complexo, sua motivação tiver um pouquinho a menos, cara, você não vai conseguir fazer. Exatamente. Agora, se for simples e você tiver só um pouquinho de motivação, você faz, porque é simples. Então, essa balança, ela é muito importante para o desenvolvimento de hábito, que é tudo que a gente faz na nossa vida. O hábito é provavelmente a ferramenta mais importante que o ser humano tem para ganhar resultado na sua vida. Quando a gente consegue desenvolver hábitos, a gente constrói o que a gente quiser, porque isso está no nosso subconsciente e a gente não questiona, a gente simplesmente faz. Executa. Por isso que o atleta se torna uma máquina, por isso que o serviço militar forma pessoas, cara, que são umas máquinas, porque eles aprenderam a repetir, e repetição leva ao hábito. Sensacional. A intensidade também pode distorcer o tempo. Total. Né? Distorcer o tempo. Você percebeu que você resistiu em buscar o autoconhecimento? Ou não? Ou foi uma parada assim que quando pintou pra você, não, cara, eu vou, só vou? Cara, eu não resisti, mas eu fiz o que todo frouxo faz. Não se aprofunda pra entender do que se trata. Tá. Então, as pessoas pegavam e falavam assim, cara, mas você não tem problema? Eu falava, não tenho problema. Sou programador, caramba. Pra mim, a vida é muito simples. Tem solução pro problema? Tem. Então eu vou buscar a solução. Não tem, tá resolvido. Não fico me estressando, não fico pensando nisso. Essa era a minha mentalidade. Tá. Mas quando eu fui buscar autoconhecimento, eu descobri que eu tinha 1 trilhão de problemas. Assim como todo mundo. Eu só não queria enxergar isso. Então, a partir do momento que você aceita que você quer enxergar aquilo, você sabe que você tem problema como todo mundo. Aliás, você cria problema todos os dias para sua vida. Então, você só precisa tomar consciência que você cria problemas, que você precisa resolver problemas. E aí você começa a criar uma postura em relação à vida, onde você entende o que você controla e entende o que você não controla. O que você não controla, você não gasta mais seu tempo. Tem muita gente sofrendo, chorando, em depressão por coisas que elas não controlam. Exatamente. Para de culpar o mundo, para de apontar o dedo, cara. É sempre pra cá, ó. É sempre pra cá. O mundo tá injusto, é culpa sua. Estão fazendo coisa mal pra você, é culpa sua. Você que tá permitindo isso acontecer. Você que não tá se esforçando direito. A partir do momento que você começa a assumir a responsabilidade pela sua vida, você entende que você é o único responsável por tudo que acontece com você. E você começa a controlar, você começa a observar somente o que você controla. Você controla os seus hábitos e você controla como que você reage. E se você se concentra nesse tipo de coisa, cara, você sempre fala assim, beleza, tomei porrada aqui, o que eu faço? Eu vou fazer melhor. Eu vou me preparar mais, eu vou me desenvolver mais.
Isso é uma atitude mental que, ao longo do tempo, começa a se tornar um hábito. E você repetindo, cara, acontecem coisas com você, você fala assim, cara, isso eu não controlo, não perco mais tempo, nem olho. Não vou perder tempo com isso. Muito bom, cara. E a gente precisa aprender, do mesmo jeito que a gente é inteligente para facilitar a nossa vida, a gente também é inteligente para complicar a nossa vida. Então você pega e fala assim, cara, eu quero adotar um estilo de vida mais saudável. Cara, facilite sua vida, não compre porcaria na sua casa. Não tem como você comer um doce se não tiver doce na sua casa. Ao mesmo tempo, se você tiver com dificuldade de se alimentar melhor, cara, facilite, compre as marmitas. Não gosta de cozinhar? Compra a marmita. Arruma um caminho para aquilo ali simplificar a sua vida. Porque se você der brecha para você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar com os hábitos que você sempre fez. A maior prova, Gui, de tudo isso que eu estou falando, é que um ser humano ele tem em média 70 mil pensamentos por dia. Só que esses pensamentos, eles se repetem 90% todos os dias. No dia anterior, você pensou 90% dos 70 mil pensamentos que você vai ter hoje. Muito bom. E ontem. E isso acontece porque é isso. Nós somos um hardware com um software lá dentro. E ele só muda na medida que você tem neuroplasticidade. Ele só muda depois que você aprende coisas e você decide mudar. Se você não decide mudar, se você resiste à mudança, você continua sendo o mesmo. E as pessoas andam pela rua buscando evoluir suas vidas, buscando mudar. Todo mundo está querendo mudar, está todo mundo querendo mudança na sua vida, mas as pessoas não mudam por quê? Porque elas não entendem que para mudar a gente precisa estudar, a gente precisa aprender e a gente precisa mudar nosso comportamento. Na hora que a gente cria novos hábitos, aí a gente muda. Aí pronto, aí você entendeu que o jogo para mudar a vida é eu preciso aprender coisa nova e eu preciso aplicar. Cara, eu quero ser um bom lutador de jiu-jitsu. Você vai ter que estudar e você vai ter que aplicar. Isso vai gerar um novo hábito, isso vai mudar a sua vida. Ao longo do processo de você sair da faixa branca até a faixa preta, o que você vai aprender de coisas novas sobre a filosofia das artes marciais, sobre a história das pessoas que estão convivendo com você, isso é o processo de mudança. Agora, quando a gente resiste, quando a gente fica no emprego das 8 às 18 e a gente faz exatamente o que a gente sempre fez, a gente pensa exatamente o que a gente sempre pensou, a gente libera exatamente os mesmos hormônios que a gente liberou e a gente fala, caramba, eu não progrido, eu não tenho resultado. Mas porque você continua fazendo tudo que você sempre fez. Cria um novo hábito que impacte sua vida. Começa a ler um livro. Todos os dias, comece a ler um livro. Você vai ver isso o impacto que traz na sua vida. E esse é o tipo de coisa que estatisticamente já foi comprovado. Pessoas que leem mais têm mais resultado financeiro. Exato. Por que não estudar? Por que não incorporar esse tipo de comportamento na sua vida? E a verdade, cara, é que a média puxa demais as pessoas. Você é sugado para ser mediano o tempo inteiro. Quando você decide ser uma pessoa excepcional, você se destaca, você é o primeiro a sofrer resistência. E você sofre resistência primeiro das pessoas que mais te amam. Elas querem te puxar. E eu vivi isso na minha pele. Na hora que eu comecei a me alimentar melhor, todos os meus amigos falavam, porra, mas agora você não bebe mais com a gente? Você ficou chato pra caralho. Você só quer saber de treinar, você só quer... Pô, você não toma uma cerveja hoje. E o que é isso, cara? São pessoas que não aceitaram que alguém que estava ali na média com eles se destacassem. Eu já tive muito na média, Gui. Eu cansei disso. Chegou uma hora da minha vida que eu falei, cara, chega. Eu vou começar a puxar a barra pra cima e eu vou começar a fazer o que eu sempre quis fazer. Eu vou parar de dar desculpa. Eu cansei de dar desculpa na minha vida. Sabe, esse negócio de falar assim, pô, eu tô bem. Não, você não tá bem, cara, você tá gordo. Vai lá e se dedica. Bote tempo para você se desenvolver. Qual é o físico que você quer ter? Por que você não tem? Só tá faltando disciplina. Eu parei de dar desculpa e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar, eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a cuidar do meu autoconhecimento, da minha espiritualidade. Eu comecei a parar de dar desculpa para tudo que eu sempre dei desculpa. E eu parei de dizer sim para muita gente que eu não deveria mais dizer sim. Eu comecei a dizer não o tempo inteiro. E isso cria, cara, uma atmosfera negativa em torno de você, porque as pessoas estão indignadas de que agora você comprovou que elas são todas medíocres, porque você conseguiu e elas não conseguiram.
E aí o que elas querem? Elas querem te puxar. Então elas vão falar que você mudou, que você perdeu seus valores, que você esqueceu a sua origem. Cara, se você aceita isso como uma verdade, você volta pro buraco onde você sempre teve. Então, são pessoas que te amavam. São pessoas que gostam de você. Só que o único responsável pela sua vida é você. Na hora que você chegar no juízo final, na hora que você estiver no leito de morte, você não vai poder culpar o seu amigo que te puxou para tomar aquela cerveja com você ou para comer a feijoada do final de semana que você não come mais. Você não vai poder culpar ele. Você vai poder culpar você. Porque as escolhas você controla. Percebe? Total, velho, total. Meus amigos, minhas amigas, ó, já faz o seguinte, não apertou no like ainda? Aperta. Já pega o link desse episódio e passa adiante que tá sendo aula, Sabe por que eu te perguntei isso? Se você resistiu, né, ou foi fluido natural? Porque eu percebo, Marcelo, que a maioria das pessoas, quando se fala em autoconhecimento, tem medo de buscar por autoconhecimento, porque tem medo de lidar com aquilo que elas vão encontrar. Tem medo de errar, tem medo do julgamento, né? E toda essa sua resposta, essa sua experiência prática mostra, cara, que o medo deveria existir em continuar tendo o mesmo tipo de vida, né? A mesma filosofia, os mesmos comportamentos, e não esse mergulho para dentro. Fora que hoje a gente tem condição também de levantar a mão e pedir ajuda. Total, cara. Cara, se eu não sei lidar, e é normal, é comum não saber lidar com as coisas que você vai encontrar sozinho, cara, pede ajuda. A gente tem podcasts, o Excepcionais Podcasts, pô, agrega um valor absurdo nisso também. Tem como, né, velho? Cara, tem como. E como eu falo muito sobre isso, são muitas pessoas que decidem enfrentar. E usualmente elas fazem isso quando a vida delas tá uma merda. Então ela fala assim, cara, minha vida tá uma merda, meu relacionamento tá uma merda, minha família tá uma merda, tá tudo uma merda, eu vou buscar. Aí ele vai e busca. Só que tem pessoas que estão tão acomodadas, Gui, que elas não têm mais nem a energia de sentir raiva pela vida que elas têm. Sentir raiva pela vida que elas têm. Cara, eu não aceito. Porque a palavra mais importante não é, a frase mais importante não é eu vou mudar. A frase mais importante é eu não aguento mais. Quando você fala eu não aguento mais, cara, você tá sentindo aqui no seu coração, você tá sentindo a sua pele, você tá ficando, cara, inteiro vibrando no eu não tolero mais essa vida. Isso, velho. Eu vou mudar. A partir de agora, não importa o que aconteça, se vier um puxada pro buraco, vai ser não. Se tiver um querendo me tirar do meu caminho, eu não saio. Porque eu não admito mais viver a vida que eu tô vivendo. É indignação, né? Você tem que ser um indignado, cara. E as pessoas não têm isso. Então, na hora que a pessoa pega e me procura e me pergunta sobre o autoconhecimento, tem pessoas que levam anos para terem coragem de ir lá. São pessoas que não têm preparadas. E Gui, todo mundo tem seu tempo. Eu respeito o tempo de cada um. Só que existe o frouxo e existe o excepcional. O frouxo, ele fica prostrado no chão, ele às vezes não levanta, ele não enfrenta a verdade, ele não aceita que ele tem que trabalhar duro todos os dias. Ele culpa o mundo, ele culpa o Estado, ele culpa tudo menos ele pelos resultados que ele tem. O excepcional é exatamente o inverso. Ele trabalha, ele se dedica, ele é disciplinado, ele busca melhorar em todos os pilares da vida dele. É autorresponsável. Esse é nosso trabalho nessa vida. O meu entendimento espiritual da vida, o meu entendimento é espiritual. Nós estamos aqui num período transitório. Nós estamos num corpo alugado. Esse corpo vai ter que ser devolvido. Só que você é eterno. Essa é a minha visão, é isso que eu entendo da vida. Então, não adianta fugir, irmão. Porque você vai ficar por aqui durante muito tempo. Mesmo que você decida acabar com a sua vida, e eu cada vez mais recebo mensagens de pessoas falando sobre isso, eu falo, cara, não adianta fugir, porque você decidiu vir para cá. Você tem uma missão aqui. A vida é difícil, ela não tá difícil para você, ela é difícil. Você só se ilude achando que você sofre mais do que os outros.
passa um momento numa UTI de um hospital, vai numa Cracolândia, vai numa periferia barra pesada, para você voltar à normalidade e entender que você não é o único que tem problema e desafios na sua vida. Todo mundo vai passar por momentos difíceis na sua vida, cara. Você vai perder seu pai, você vai perder sua mãe, você vai perder seus irmãos, você vai perder todo mundo na sua vida. E um dia você também vai. Então, se a gente não entende que a vida aqui é passageira e que a gente veio por uma missão e que o nosso desafio é viver o que nós estamos vivendo, a gente não enfrenta a realidade. Então, quando eu digo que eu respeito os desafios de cada um, eu respeito que para você o que é difícil talvez não seja para mim e vice-versa. O que para mim é muito difícil não vai ser difícil para você, porque esse é o meu desafio de vida. Só que esse é o meu, por conta da minha história, do meu karma, de vidas passadas. Eu plantei isso, agora eu preciso arrumar. Agora, quando a gente vem para cá, a gente precisa entender se a gente quer piorar a nossa vida ou melhorar a nossa vida. E eu entendo que chega alguns momentos que a gente cai, que a gente é derrubado, porque a vida é foda mesmo. Só que o excepcional, quando ele cai, ele fica chorando o que precisa chorar. Mas chega uma hora ele levanta e ele fala, chega, sacode a poeira e fala, mano, vamos nessa. O que a gente precisa fazer agora? Onde que eu preciso melhorar? Onde que eu errei? O que eu preciso aprender? Porque quando você não se coloca na postura de que você tem algo para aprender, você fica dando voltas em círculo. Você fica dando voltas, 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 voltas. Na hora que você fala, cara, tem algo para aprender aqui, eu já estou vivendo isso mais do que necessário. O que eu tenho que aprender aqui? Aprendi? Você progride. Você vai para outro círculo. Você vai para outro ciclo. Entende? E as pessoas ficam vivendo, cara, seus dilemas. Então, quando você começa a ter autoconhecimento, você olha para as pessoas e você começa a perceber pelo discurso das pessoas onde que elas se enganam, onde que elas se enrolam, onde que elas perdem tempo. E nós também, porque eu também faço isso o tempo inteiro. Nós somos inteligentes. Nosso corpo foi feito para nos proteger. Só que essa proteção, esse medo que às vezes a gente sente, ele é em excesso. E você precisa saber perceber se na verdade você está sendo frouxo ou se você realmente está numa situação de perigo. Sim. A maioria das vezes a gente está sendo frouxo, cara. É verdade. A gente está com medo desnecessário. Cara, vai lá, enfrenta, faz o que precisa fazer. E a força, Gui, ela não é inata. A disciplina, essa resiliência que muitas pessoas perguntam para mim, cara, de onde você tirou isso? De onde veio isso? Cara, ela é desenvolvida. Ninguém é disciplinado por natureza. Isso é uma construção. Eu só aprendi como meu corpo funciona. Tem um neurocientista que chama-se Andrew Huberman, que ele explica muito bem isso. Todas as vezes que a gente faz algo que a gente não quer fazer, mas a gente faz mesmo assim, sabe aquele negócio assim, você fala, puta, cara, eu vou comer o frango com legumes ou vou comer esse hambúrguer que tá todo mundo comendo? Cara, você não quer fazer. Aquilo ali é foda. Mas você insiste, foi duro pra você. Tá todo mundo tomando um chopp, você vai lá e pede uma Coca Zero. Você lutou contra uma força dentro de você. Isso desenvolve seu córtex pré-frontal, uma região chamada mid-cingulate. Quanto mais coisas que a gente não quer fazer, a gente faz mesmo assim, melhor essa região se desenvolve. Fortalece igual um músculo. Fortalece igual um músculo. A grande questão é que, na medida que você passa a gostar do que você não gostava antes, perde o efeito. E essa região do cérebro ela volta ao estágio original. Então, o que a gente precisa fazer para a gente ser resiliente? Estabelecer um objetivo e ter uma rotina e se puxar cada vez mais. Quando você vai fazer um esporte, tipo uma musculação, que é o meu esporte do momento, cara, você sabe o seu ponto de fraqueza. Quando você ultrapassa ele um pouquinho, você chegou no seu limite. Você está treinando, você está fazendo coisas que você não queria fazer e você está se forçando a fazer cada vez mais. Todos os dias de manhã eu entro na banheira de gelo a 2 graus. Cara, é o inferno. É dolorido pra cacete, é sempre duro. Eu já faço há mais de 230 dias seguidos. Mas eu sei que aquilo ali, cara, é para me desenvolver. Quando uma pessoa chega e pergunta pra mim, por que você entra no gelo? Eu falo, eu entro no gelo para treinar, para não ser frouxo. É para isso que eu treino no gelo. Porque eu sei que quanto mais eu faço coisas que eu não quero fazer, não é sobre o gelo. É sobre eu me tornar resiliente perante a vida. É sobre eu olhar para as dificuldades da vida e falar, foda-se, eu vou fazer assim mesmo. Não importa o que aconteça, não é isso que eu tenho que fazer? Então é isso que eu vou fazer. Pronto. É uma postura diferente.
Só que, de novo, a gente se torna bom naquilo que a gente repete. Então, se você repete fazer o que eu estou fazendo há 230 dias, entrando no gelo todos os dias, você fica forte, você fica disciplinado, você fica com uma mentalidade implacável. Agora, fica no sofá comendo baconzitos e assistindo Netflix todos os dias e se tratando com pão de ló e chocolatinho e leitinho quente, que você vai ver. Cara, você vira um frouxo. Você não tem força para levar o cachorro para andar na rua. Ação e reação, né, velho? Você fica bom nisso. Você fica bom em dar desculpa. Você fica bom em não ser disciplinado. De novo, você está ativando os circuitos neurais. Então você está se tornando extremamente hábil em fazer aquilo. Você fica bom. Então, é treino. Não é um negócio assim, pô, nasceu assim. A genética do cara é uma genética diferente. Não, nada disso. Eu sou uma pessoa igual a todo mundo. Eu não tenho a melhor genética do mundo. Eu luto. Cara, meu pai era obeso, minha mãe era obesa. Os dois tiveram que fazer bariátrica. Eu luto contra uma genética horrível que eu tenho. Só que eu paro de dar desculpa. Eu decido enfrentar. Cara. Animal. Quando que surgiu a ideia da banheira de gelo, cara, que você definiu esse desafio? Porque é um desafio que você definiu para você mesmo. E eu acredito que é animal esse trabalho que você faz, cara. Do vídeo diário ali. E é uma coisa que é perceptível que você faz para você, porque é um desafio que você colocou em você e você acaba ajudando outras pessoas com isso. De os tabela. São todos para mim. Quando surgiu a ideia de, pô, cara, eu vou fazer 300 dias seguidos entrando na banheira de gelo, e por que a banheira de gelo? Cara, eu decidi fazer um novo empreendimento na minha vida, que foi, eu decidi investir em produção de conteúdo como se fosse um trabalho. Tá. Eu falei, eu vou descobrir o caminho disso. Eu já acompanho o marketing digital desde os primórdios, desde antes do Érico Rocha. O Érico Rocha foi o grande responsável por construir esse mercado digital no Brasil que hoje... Democratizar no Brasil, né? Cara, ele foi o grande cara. Mas existe um cara que veio antes dele, que chama-se Jeff Walker. O Jeff Walker, ele não teve, cara, 1/10 do sucesso que o Érico Rocha teve. E ele é americano, ele que escreveu o livro A Fórmula de Lançamento lá nos Estados Unidos, e o Érico licenciou e trouxe para o Brasil. Eu acompanhei tudo isso, eu vi essa parada nascer. Então eu estou imerso nisso, só que eu nunca quis me meter nisso, porque meu mundo era de startup. Só que aconteceu de eu montar minha penúltima startup, e eu comecei a dar aula, comecei a dar palestra pra caramba, e eu falei, cara, eu preciso me posicionar aqui. Legal. Vou começar a investir em produção de conteúdo. E eu comecei a investir em produção de conteúdo. E aí chegou um determinado momento dessa jornada que eu estava passando por um desafio muito grande da minha vida. Eu estava com um desafio na minha empresa, eu estava com um desafio no meu relacionamento, e eu falei, cara, tô ficando meio frouxo. Eu sempre me puxando. Tô ficando meio frouxo, cara. Preciso começar a fazer alguma coisa para me desafiar. E eu, consumindo conteúdo, estava acompanhando um cara chamado Jordan Ferrone, que é um canadense que mora em Winnipeg. E esse cara entrava no gelo a menos 22 graus, na área externa, a banheira dele na área externa. É Canadá, né? Tudo nevado, tudo gelado, o cara quebrava com uma marreta o gelo e ele entrava. E eu comecei a ver esse cara, eu falei, cara, que foda, deixa eu descobrir a história desse cara. Ex-alcoólatra, começou a fazer esporte, parou de beber, deixou de ser frouxo, começou a se tornar excepcional. É igual o Goggins, né? Mesma linha. Igual o Goggins, cara. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Comecei a estudar, comecei a aprender o que era o gelo, comecei a entender como aquilo ali me afetava bioquimicamente e eu tracei um objetivo de 300 dias. Quando eu estava vivendo isso, eu estava com um mentor meu de conteúdo que estava, cara, fazendo provocações, me ajudando a criar posicionamento melhor. Ele falou, cara, e esse negócio do gelo? E eu falei, cara, eu estava pensando exatamente nisso. Por que você não faz essa porra? Eu falei, eu vou fazer. Ele faz um teste. Eu falei, não vou fazer não. Eu já estabeleci, eu vou fazer 1 ano entrando no gelo. Ele bota 300 dias. Aí eu meti 300 dias e eu comecei a fazer, cara. Você pega meus primeiros vídeos do gelo, ontem eu estava vendo, porque essa semana, esses últimos 15 dias, eu saí de 3 milhões e meio de visualizações por mês para 14 milhões. Caraca. Meus vídeos fizeram assim, ó, explodiram. Eu acertei a mão, depois de 230 dias fazendo essa porra, eu acertei a mão no tom de voz, na mensagem, no roteiro, na forma como eu entrego. E foi uma mudança que eu fiz no começo do ano, que eu decidi fazer. E o resultado, cara, veio.
Nada como a consistência, né, cara? Consistência e constância em fazer. E é louco, porque até você tem a sensação de que foi do dia pra noite. Caralho, foi do nada. Não foi do nada, irmão. Você tá fazendo 230 dias. Mas a sensação é que foi do nada. É que eu já vim preparando e me puxando e falando, cara, esse título não tá legal, essa chamada não tá legal, o texto tá curto, o texto tá longo, tá raso, tá fundo. Eu já fiz 1 milhão de experimentos. Eu só fui encontrando o caminho para chegar no momento que, puf, encaixou. E aí encaixou. Aí esse negócio começou a decolar, entendeu? Então, o desafio do gelo, cara, ele foi para me tirar da zona de conforto. Só que, consequentemente, eu criei um hábito de gravar um vídeo todos os dias, olhar para a câmera e entregar uma mensagem. E aí, cara, você vai ficando bom. E ajudar centenas de milhares de pessoas. Cara, tô ajudando muita gente, cara. A quantidade de mensagem que eu recebo, cara. Semana passada, cara, eu acho que eu salvei umas 3 vidas, assim, vou te falar. Isso é incrível. Porque eu não tenho técnica, né, de salvar suicida, né, mas 2 estavam falando pra mim que estavam pensando em se matar, e aí eu troquei mensagem com essas pessoas. Só que quando você conversa com um ídolo, uma referência, você tem poder de influência. Eu sou formado em hipnoterapia, então eu entendo como é que isso funciona. Você também, você sabe que a gente consegue ultrapassar o fator crítico, a gente acessa o subconsciente muito facilmente, né? Todas as pessoas de autoridade, grandes referências, os ídolos, a gente tem essa capacidade. Então, quando você consegue entrar no subconsciente da pessoa, você consegue reprogramar a mentalidade dela. Foda, né, cara? Isso traz um impacto que é o impacto que você não imagina que você vai ter, né? Velho? Um propósito de uma decisão de fazer algo que no primeiro momento foi para benefício próprio, mas acaba que impactando positivamente muitas outras pessoas, famílias, e a gente perde o alcance, cara. Pois é. E são gerações, velho. Eu entendo, cara, eu entendo. Porque a pessoa excepcional, cara, não é a pessoa que nunca caiu, Gui. A pessoa excepcional, ela já caiu pra caramba. Ela já tomou muita porrada na vida. Você olha uma pessoa que tá tendo progresso na vida e tal, pode apostar, só tem 2 tipos de pessoa. A que teve sorte, e a que teve sorte provavelmente não aprendeu muita coisa. Se ela tiver a rapidez de encurtar o tempo, dobrar o tempo, como você falou, ela tem capacidade de aprender tudo que ela não aprendeu, mas existem pessoas que para chegar lá precisaram de muito sacrifício. E a gente erra e a gente sofre no meio do caminho, então a gente cai muitas vezes. A diferença é que o excepcional, ele decide se levantar. Quando você decide se levantar, cara, você aceita que você errou e que você tinha algo para aprender, só que você olha para frente e você fala, bora. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. O excepcional é resiliente, ele não desiste, ele vai até dar certo. Então quando você vê alguém lá no topo, pode apostar, ou é sortudo, que é minoria, super poucas pessoas, ou é uma pessoa que conhece muito bem o seu lado escuro. Ela conhece muito bem as trevas, ela sabe exatamente o que já te derrubou, porque ela esteve lá, ela só decidiu continuar andando. Essas pessoas viveram coisas extremamente desafiadoras. E algumas vezes elas falam sobre isso. É que a gente, às vezes, não presta atenção. Mas algumas vezes elas falam. É que a gente prefere escutar só as histórias bonitas. Exato. A gente só quer escutar as histórias de sucesso, o que deu de sucesso e tal. Mas, cara, essas pessoas viveram nas trevas, sim. Elas aprenderam muito com isso. Na verdade, foi ali que deu energia para essas pessoas continuarem a jornada delas, sabe? Muito bom, velho. Fala um pouco mais sobre a crioterapia, banheira de gelo. Quais foram os benefícios que você percebeu em você, no seu corpo, na sua saúde, nesse seu empowerment de fazer a parada acontecer? E quais os benefícios em termos fisiológicos mesmo, através de estudos científicos? Cara, o gelo é uma prática milenar. Ela realmente é muito antiga. Tem várias civilizações que já faziam prática do gelo há muito tempo. Hoje ela se tornou extremamente expressiva agora no Ocidente porque a gente de fato conseguiu unir com a ciência. Então a gente começa a conseguir observar nosso corpo e entender os efeitos da crioterapia no corpo, né? Quando você se submete a uma baixa temperatura, você está dando um choque no seu corpo. É um choque muito grande e ela ativa o sistema simpático do nosso corpo, que é responsável por luta e fuga. Esse sistema, ele acontece somente em situações extremas. Quando alguém aponta uma arma na sua cabeça e você, cara, nunca viveu isso antes, cara, você toma um choque. Esse sistema, quando ele ativa,
ele precisa... O nosso corpo funciona muito com sinalizações, né? Então, quando a gente ativa o sistema simpático, a gente libera um hormônio em larga escala que chama-se noradrenalina. Ela é um tipo de adrenalina que ela vai preparar o nosso corpo para reagir. Tá. Então, ela vai dilatar a nossa pupila, você vai entrar em superfoco, então o gelo te acalma, você vai, cara, sentir uma calma absurda, mas ele vai falar, eu preciso de oxigênio, porque eu preciso lutar. Então, a primeira coisa que vai acontecer é ele vai preparando todas as partes do seu corpo para reagir. E o pulmão também. Então, ele vai te forçar a hiperventilar. Você vai fazer... Você vai ficar ofegante. Eu fiz uma única vez, velho, exatamente isso. É exatamente isso. O experiente, quando você está com alguém experiente instruindo, respiração longa e solta devagar. Porque isso acalma. Quando você hiperventila, você ativa o pânico. Você não quer o pânico porque você não precisa reagir nada, você está numa situação de tranquilidade. Você está consciente de que o gelo é seu amigo, você respeita ele, mas ele não está te fazendo mal. Então você precisa controlar a sua respiração. Ele prepara também a disponibilização de energia no sangue, que é a glicose, então ele vai disponibilizar a glicose no seu organismo, por isso que você vai se sentir extremamente energizado. E ele também vai liberar a dopamina. A dopamina, cara, é um neurotransmissor de realização. Então você vai realizar, cada vez mais você vai fazer coisas. Se sente bem, né? Noradrenalina aumenta em 450%, a dopamina aumenta em 250%. Caraca. A dopamina, ele é um hormônio que nos faz sentir muito bem. Quem usa droga, cocaína, por exemplo, consegue aumentar em 250% a dopamina. Então, só para a gente começar a ter referências das sensações que você tem pós-banheiro de gelo. Além disso, quando você se expõe ao frio intenso, você cria um efeito anti-inflamatório no seu corpo, o que é muito bom, porque as inflamações fazem mal para você, fazem mal no seu sistema circulatório, fazem mal na sua musculatura, na sua pele, na sua musculatura, tudo que está inflamado, que você pode desinflamar se alimentando melhor, se hidratando e fazendo coisas que são antioxidantes ou o próprio gelo, te ajuda. Então, você recupera melhor entre os treinos. Então, se você treina todos os dias, quando você entra no gelo, você está recuperando o seu corpo, isso aumenta a sua performance. Isso dura muito tempo. Então, quando você entra de manhã, você vai ver que ele persiste ao longo do dia inteiro. Então, eu não tomo mais café, Gui. Já rolou hoje? Você já fez hoje? Já fiz. Hoje eu fiz por volta de umas 11h30. Fiz lá minha imersão, aproximadamente 5 minutos. E... Você fica 5 minutos, cara? Eu tô ficando agora 5 minutos, eu tô com uma lesãozinha aqui na minha escápula. Então tô tentando tratar, tô fazendo até um tratamento de choque. O gelo ele também é vasoconstrição, então a primeira coisa que ele faz, ele concentra, ele tira todo o sangue da extremidade, então por isso que dói muito mão, e por isso que dói muito os pés, porque aqui são as duas regiões mais importantes para você modificar a temperatura do seu corpo, então ela é ultra sensível, sola das mãos, palma das mãos e sola dos pés, e a face também é muito importante, por isso que a gente mergulha a cabeça no gelo, para a gente poder também ser beneficiado a isso, e não existe nada no planeta que gaste mais energia do que o gelo. É isso que eu ia te perguntar. Quando você entra no gelo, você está acelerando o seu metabolismo e você está gastando muita energia, porque quando você se coloca numa temperatura muito fria, o que acontece é que você está ativando no seu organismo uma necessidade de reaquecimento. Seu corpo não é besta, ele fala, cara, tá frio pra porra, aquece aí. Então ele começa a gastar energia para te reaquecer. Exatamente a mesma coisa quando você vai numa sauna, por exemplo. Você está aquecendo seu corpo fala, cara, tá muito quente, eu preciso esfriar. Sim. O que é ótimo para você fazer antes de dormir, diferente do gelo. Porque o gelo acorda. O gelo te desperta, porque ele está liberando adrenalina, ele está liberando dopamina. Então, se você quer... Obrigado, Gui. Nada. Então, se você quer dormir bem, não faça pela noite. Tá. O gelo, de preferência, sempre pela manhã. Que vai dar aquele pico de energia. Exatamente. Agora, se você quer fazer e quer dormir bem, sempre termine com quente. Então, cara, ou você faz uma banheira quente, porque a banheira quente, ela baixa a pressão, ela já te dá uma relaxada na sua musculatura, você volta a corrente sanguínea, irriga toda a musculatura, diferente do gelo. E o gelo também,
quando você faz um trabalho como eu faço, que é em busca de desenvolvimento do físico, o ideal é que você faça antes da musculação. Ah, é? É. Porque quando você faz musculação e você está treinando, o nosso trabalho é irrigar o músculo. Tá, então a gente precisa jogar sangue na musculatura. E quando você sai do treino, você cria uma inflamação na sua musculatura, né? Então quanto mais nutriente tiver ali, quanto melhor irrigado ele tiver, melhor vai ser a regeneração dessa inflamação. E é isso que faz com que você tenha o ganho da musculatura. Hipertrofia. A hipertrofia. Quando você dá um choque nesse corpo, o que acontece? O sangue sai do músculo nessa hora e você atrapalha a cadeia anabólica. Então o ideal é que se faça antes. Mas ainda assim tem um estudo que comprova que ou antes ou depois é melhor do que não fazer. Do que não fazer. Porque ainda assim você está melhor preparado para o treino do dia seguinte, então você performa melhor. Então ainda assim você consegue ter uma hipertrofia. Mas se a gente busca a máxima eficiência, o ideal é que se faça antes. Para quem faz treinos de endurance, não tem problema fazer pós-treino, porque seu objetivo não é desenvolvimento você não está buscando simplesmente desenvolver a hipertrofia do músculo. Você quer recuperar o músculo. Essa é a parte mais importante. Então tá tudo certo. Resistência, você vai ter tempo. né? Exatamente. Muito bom, velho. Eu fiz uma única vez e estava até esses dias conversando com o Baltresca, que me convidou para fazer. Você deve conhecer. Sim, sim. Ele que me convidou, a gente foi e fez. Cara, foi uma experiência incrível, velho. Porque eu gosto de desafio, né? Então, no primeiro momento, eu mergulhei e eu coloquei na cabeça 1 minuto. Vou ficar 1 minuto. Cara... É uma boa meta. Essa sensação de... Aí eu tava com uma pessoa que conhece, né? Instruindo ali também a gente. E aí, acalma a respiração. Foi acalmando. Aí eu percebi tudo ficar vermelho aqui, né? É o sangue, né? Leva 1 minuto. Depois, 1 minuto. 45 segundos a 1 minuto, esse desespero passa e você consegue ir tranquilamente. 2, 3. Aí passou 1 minuto. Na hora que eu perguntei quanto tempo foi. Aí ele falou, não, só vai, né? Pra tirar o número da cabeça. Aí eu fui até assim, não dá mais. Aí eu saí, deu 2 minutos e pouquinho. Sensacional. Só que quando eu saí da de gelo, tinha uma de quente do lado. Legal. Cara, que sensação maravilhosa. Corpo inteiro formigando assim. Cara, isso. Maravilhoso. Porque o sangue volta muito rápido, né? Ele volta muito rápido. É por isso que formiga. No primeiro momento, pelo choque mesmo, né? Aí ele começa a aquecer seu corpo gradativamente. Porque demora, aí o sangue, né? Leva tempo. Aí seu sangue começa a vir. Agora, não sei se você teve rebote. Normalmente a gente tem rebote, a pressão baixa muito, se for muito quente. E aí a pessoa fica cansada, fica exausta ali depois. Foi porque você baixou demais a sua pressão. E as pessoas esquecem, mas a água quente ela desidrata, porque você solta líquido, porque é muito quente. Então você vê como é que os atletas hoje secam, perdem líquido, né? Desidratam. Sauna, ou eles entram em banheira quente mesmo com sal, porque o sal puxa. Puxa, né? Entendeu? É louco isso. Que legal. Então às vezes baixa a pressão demais, você fica exausto assim. Mas essa experiência do contraste é muito boa, especialmente com sauna, né? Nossa, demais. Vou fazer mais. O sistema cardiovascular agradece demais, cara, porque a gente força ele a circular, né, cara? A gente está fazendo o sangue entrar todo, depois voltar todo. Entrar todo, voltar todo. Então é uma prática muito boa. Cara, demais, velho. Eu vou fazer mais. Uma hora a gente vai trocar figurinha sobre isso. Irmão, você conversou ao longo da tua carreira, da tua jornada com muitos empreendedores, muitos líderes, né? Desde Nubank até as suas próprias startups. Quais são as características comportamentais que você percebe em quem consegue chegar em resultados extraordinários, excepcionais e quem para no meio do caminho? Hoje eu entendo, cara, que o conhecimento técnico ele é simplesmente um requisito. Você tem a obrigação de ser bom no que você faz. Tem a obrigação de ser bom. Mas o conhecimento mais importante para mim é o social. As pessoas que se deram bem, elas eram extremamente hábeis socialmente. De saber se adaptar a cada ambiente. Cara, trabalhar na XP é um jeito. Trabalhar no Nubank é outro jeito. Trabalhar na Oi é outro completamente diferente. Não dá para você ser um. Se você não souber chegar no ambiente e fazer uma leitura e entender, cara, fulano de tal opera assim, é esse jeito que ele funciona, é isso que ele espera de mim. Cara, ali tem joguinho, ali tem panelinha, como é que eu trabalho com isso? Porque se você quer lutar contra tudo e todos, perdeu o jogo. Esquece. Pode prestar atenção.
Quem mais perdura numa empresa é quem mais tem habilidade social. Só que muitas vezes, por nós não sermos muito bons em gestão, perdura as pessoas frouxas, que não produzem. Elas só são boas socialmente. Então aquela pessoa que engana. Sim. Ela engana todo mundo. Só que ela é boa socialmente. A pessoa que é boa socialmente, ela não enche o saco de ninguém. Então, se o modelo de gestão da empresa é ineficiente, ela acomoda esse tipo de gente, que é o famoso político. O político. Cara, ele sempre acomoda tudo, ele sempre dá o jeitinho. Cara, a gente tem que ser os dois. Porque para você ser um profissional completo, você precisa ser extremamente bom em fazer o que você foi contratado para fazer, que é entregar resultado. Você só foi contratado para entregar resultado, irmão. Então entrega resultado. Agora 2, não seja um idiota. Não ser um idiota é isso, tenha leitura social, leia o ambiente, saiba trabalhar com as pessoas, não seja arrogante, não se ache a última bolacha do pacote. Se você tiver boas relações sociais e você entregar resultado, meu irmão, você vai ser uma máquina. Agora, o que faz mais diferença não é você ser o pica das galáxias, o melhor programador do mundo, o melhor trader do mundo, o melhor do mundo de qualquer coisa. Não, o melhor do mundo é o que tem melhor relação social, que é o que se comunica melhor, que é o que resolve conflitos, que é o que tem habilidade de trazer as melhores pessoas para a mesa para aí sim tomar as melhores decisões. Porque se você acha que você vai ser o fodão e você vai ter que tomar decisão de tudo, você já perdeu, irmão. Porque empresa não vive de uma pessoa só, não vive de herói. Empresa vive de time e vence o melhor time com a melhor cultura. Então, relação social, cara, é dificílimo de ser ensinado. Dificílimo. Porque exige autoconhecimento, que é o que as pessoas menos têm hoje no ambiente de trabalho. Hoje eu converso com pessoas no ambiente de trabalho, cara, e eu vejo elas perdendo a paciência, vejo elas se incomodando, vejo elas sendo agressivas com as outras pessoas. Cara, eu olho, eu abomino, obviamente, porque eu acho um absurdo um chefe gritar com um funcionário, eu acho isso terrível, mas eu olho e falo assim, cara, é um coitado. Eu tenho pena de uma pessoa assim. Porque eu falo assim, não entendeu nada sobre a vida. E eu conheço vários, cara. Eu conheço vários que tiveram muito sucesso, que fazem isso até hoje e não buscam o mínimo para se desenvolver. É as pessoas que colocam como o termômetro de progresso da vida o dinheiro. Ela fala assim, eu já ganhei dinheiro, eu sou foda. Quem é você? Eu sou foda, eu tenho mais dinheiro que você, eu sou melhor que você. Cara, não é assim que a vida é medida. A vida é medida, cara, pelo social também. Por como você trata as pessoas, por quem você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Não é só pelo dinheiro que você tem. De que adianta você ter dinheiro e você ter perdido o respeito por todo mundo que está ao seu redor? Todo mundo puxando o seu saco para fazer com que você acredite que você é uma boa pessoa. Mas no fundo tá todo mundo falando mal de você porque ninguém tolera trabalhar com você. Só que isso é o quê? As pessoas que se enganam. Entendeu, Gui? As pessoas se enganam. Exato. As pessoas que, cara, assim, aceitam viver aquela realidade daquele jeito porque não decidem enfrentar a realidade e mudar. Porque é foda você trabalhar do jeito onde você tem que conscientizar as pessoas. E eu já fui assim, Gui. Eu fui esse cara. Eu fui esse babaca. Só que eu não era babaca com o meu time. Eu era babaca com o outro time que ficava cobrando meu time, metendo pressão, normalmente com o time de vendas. Só que foi na primeira empresa. Depois disso eu mudei da água pro vinho. E todas as pessoas que eu fui um babaca, eu chamei e eu pedi perdão para essas pessoas. Porque eu sabia que eu tinha sido babaca. Só que eu não aceitei mais assim. E por isso que hoje eu tenho um entendimento, Gui, que é a empresa, tudo que acontece nela, que é repetitivo, é a cultura da empresa. Não é o quadro bonito que está na parede. Se ele for congruente, o que nós temos na nossa cultura formalizado é o que a gente pratica, parabéns. Vocês são foda. Mas cultura é o que a gente repete. Então cultura, a gente já falou isso, um pouco isso. Cultura é fisiológico, irmão. Porque cultura é hábito. Hábito é subconsciente. Subconsciente é construção neural. Cultura é fisiológico. Então quando você é um líder e você fala assim, porra, mas eu já expliquei 10 vezes, as pessoas não fazem. Irmão, é óbvio que ela não faz. É um novo hábito. Para construir um novo hábito leva de 4 a 6 meses. Se você não colocar um personal trainer, que é você, o líder, o gestor, para acompanhar, ela não vai fazer. Então você que é o burro, percebe?
Então quando você ganha conhecimento e você começa a entender como as coisas funcionam, você para de dar murro em ponto de faca. Eu era o cara que dava murro em ponto de faca. Aí na hora que eu começo a entender que, cara, ela só precisa de gestão, gruda nela, não está fazendo porque ela não quer. Ela não está fazendo porque ela não tem ou motivação suficiente ou ela não tem conhecimento. E quando você dá a cadência da gestão, você está dando tempo para a construção neural daquele novo hábito se tornar realidade. Se tornou realidade, você vai conseguir soltar. Então não é só delegar e esperar que as coisas aconteçam. Quando é uma tarefa, tudo bem. Mas quando você quer a mudança de cultura, mudança de comportamento, você quer que algo seja feito de um jeito diferente numa operação, é recorrente, vai ter que ficar em cima. Igual um personal trainer tem que ficar em cima de um atleta que quer mudar o comportamento dele em relação ao treinamento. Saca? Espetacular. Quando a gente entende isso, cara, você para de gastar energia com besteira. Exato. Não se estresse, irmão. É fisiológico. Vai lá e deixa a fisiologia agir. Só faz o seu trabalho. Ser um treinador. Seu trabalho aqui é ser um treinador. Sensacional, irmão. Eu costumo dizer para os meus alunos que somente a técnica não é o suficiente. E é isso, cara. E é isso. Tem uma palavrinha pequenininha que causa um estrago absurdo, que é o ego. E muitas pessoas sabotam o crescimento por conta do ego. Quais são as características, caras, os sinais que a pessoa pode perceber da atuação do ego e como lidar com isso? Cara, eu tenho uma abordagem pragmática, como eu sou programador. Minha abordagem pragmática perante a vida, ela existe até hoje. Tá. O que é minha zona de conforto também e que é o meu problema também. Então eu sempre tenho que trazer equilíbrio. Minha abordagem perante a vida é a seguinte: a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Se a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente não sabe o que a gente precisa mudar em nós. Eu sempre assumo a responsabilidade para tudo que eu quero na minha vida. Então se eu tenho clareza para onde eu quero ir, a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu estou fazendo que me ajuda a chegar lá e o que mais que eu preciso fazer. Uhum. Por outro lado, o que eu estou fazendo que está me atrapalhando, me impedindo de chegar lá. Isso aqui é o ego. Tá. Não na sua totalidade, mas em parte. Porque vai chegar em determinados momentos que é seu ego falando mais alto e vai te impedir de chegar lá. Uhum. Pô, ontem mesmo eu estava conversando com a minha namorada e ela me contou, ela tem uma mentoria de mega sucesso hoje em dia, hoje ganha muito dinheiro, etc e tal, mas ela estava me contando como é que foi a primeira. E a primeira, depois que ela terminou uma mentoria, foi uma mentoria de 3 dias, elas ensinam profissionais da saúde a fazer procedimentos estéticos e Que tal. legal, cara. Presencial. Presencial, então tem um paciente modelo, tal, aquele negócio mais complexo. Aí no fim do curso, que é um momento de celebrar, de estourar champanhe, todo mundo brindar, uma aluna destruiu. Destruiu. Vocês não entregaram o que era para ter entregue, cara, o curso não foi bom, e aí, cara, todo mundo se fechou, porque falou, meu, essa mulher é doida. Isso na primeira experiência dela. Na primeira experiência. Essa moça, ela tinha um problema de vaidade. Ela tinha um problema de vaidade. Depois, quando a gente começou a explorar o comportamento da pessoa, a gente começou a perceber que, no fim das contas, ela estava com inveja ali, porque ela queria ter a mentoria. Então, você percebe que, em muitos momentos, a sua vaidade, o seu ego, te faz ter um comportamento que te tira do prumo para onde você quer chegar. A humildade ela é necessária. Se você acha que você é foda, tudo ao seu redor vai ser ruim. E aí você não tem mais nada para aprender. Isso é ego. Você começou a se limitar na sua vida. Então, quando eu me proponho a fazer uma lista do que me atrapalha, entra também o ego. Só que, nesse lado aqui, do que me ajuda a chegar lá, o ego também tá. Lembra que eu te falei que às vezes a gente precisa ter indignação pela vida que a gente tem? Sim. O ego, ele precisa ser domado, ele não precisa ser eliminado. Boa. Porque quando a gente doma o ego, você usa ele a seu favor. Cara, não é bom ser vaidoso algumas vezes? Não te puxa a barra? Não te faz ser melhor em algumas situações? Ele só te atrapalha quando você mais do que deveria. Você faz mais do que precisaria. Passa do ponto. Quando você passa do ponto. Cara, eu tenho um amigo, ele é mais rico do que eu. Mas eu vou na mesma viagem que ele, fazer as mesmas coisas que ele. Quem está falando? É você ou seu ego? Se é seu ego que está falando, irmão, baixa a bola. baixa a bola. Você está errando. Primeiro vem o progresso.
depois vem o usufruto. Você está invertendo as coisas. Está te atrapalhando de chegar onde você quer chegar. Você não quer ser um grande empresário? Esse dinheiro vai ser importante para você investir. Então segura a onda. Primeiro o progresso, depois o usufruto. Então a minha abordagem é pragmática. O que traz mais e o que traz menos. Você precisa eliminar o máximo o que te subtrai e você precisa ampliar o máximo o que te traz progresso. Sensacional. E isso é uma rotina que tem que fazer escrito. É por escrito. Porque você precisa tomar consciência. Anotar mesmo. Anotar, você precisa escrever. Você precisa escrever, cara, eu quero isso. Cara, minha casa é cheia de post-it, das coisas que eu quero, quando eu quero, Legal. data, o que eu quero fazer, o que me atrapalha e o que me ajuda. E aí, cara, isso eu transfiro para minha agenda. Porque fazer é hábito. Então, ou tá na minha lista de tarefas ou tá na minha agenda. Então, tem que incorporar como hábito na minha vida. Incorporou como hábito, cara, é o que eu tô fazendo. E o que tá me atrapalhando? E aí, a investigação. Aí é você sendo Sherlock Holmes mesmo. É você olhando para você, para os comportamentos que você teve no dia, especialmente nos momentos emocionais. Porque todas as vezes que a gente tem momentos emocionais é onde a gente sai do prumo. Tô com muita fome, tomei uma decisão. Cara, você estava com fome, é um momento emocional. Para, respira e vê se você tomou a decisão direito. Cara, me emocionei em alguma coisa, fui lá e fiz isso por impulso. Calma, respira. Toma tempo. Isso chama-se temperança. Faz parte dos 4 valores cardeais. Estoicos. Para a gente ter uma vida, cara, onde a gente analisa nossos comportamentos e a gente entende, cara, temperança. Não deixa a emoção tomar controle de você. Você controla o seu corpo, não as emoções você. Muitas pessoas esquecem disso. Então, ter temperança nos momentos de emoção. Quando você começa a aprender a se escutar, você já não cai mais nessa. Você já para, pensa e fala, cara, quem tá falando? Sou eu ou é meu eco? Ah, é meu eco. Então, beleza, cala a boca. Espetacular, velho. Segue a vida. Eu faço muito esse exercício no trade, velho. De perceber que, eu tô ao ponto de tomar uma decisão puramente emocional, eu dou aquele, sabe, zoom out e eu me questiono, sabe, aquele questionamento socrático. Por quê? Qual a consequência disso? Da onde surgiu esse pensamento? E só nesse tempinho que você dá, às vezes são 1 minuto, 2 minutos, você, opa, peraí, cara. Porque você já passou para outra região do cérebro, né? Pro córtex pré-frontal. Na hora que você dá tempo para você mudar de outra região, tem o tempo de você respirar, cara. Só o tempo de você conseguir respirar, sai, levanta, toma um café, cara. Quem tá tomando a decisão aqui? É uma decisão embasada em fato ou uma decisão baseada na emoção? Essa é uma boa que você falou, viu, cara? Até sair do ambiente mesmo. Cara, dá tempo, cara. Cara, eu não sou trader, então não sei. Cara, eu sei que vocês estão o tempo inteiro com stop loss, com buy and sell o tempo inteiro. Cara, tá tudo programado. Agora, as decisões precisam ser bem fundamentadas. Decisões emocionais, cara, em alguns momentos você precisa, cara, pensar 2 vezes, porque é numa dessa que você se arrepende. Você só precisa ter clareza da decisão que você está tomando. Só que você não pode deixar de entender uma coisa fundamental. Você também vicia nos hormônios que você libera. Você vicia, especialmente vocês. O jogador de pôquer, todo mundo que tem muita liberação de neurotransmissor e adrenalina, a gente se condiciona a sentir aquilo. E a gente esquece disso. Porque vocês já vivem assim o tempo inteiro. Então você esquece de quando você faz um trade ou você toma uma decisão difícil que dá aquele friozinho na barriga e que você tem que, né, você está sentindo alguma coisa diferente, aquilo ali, seu corpo, ele chama por aquilo. Ele chama por aquilo. Então é nesse momento que você precisa ter a sabedoria de que, caralho, acabou de esprear um monte de dopamina aqui. Calma, respira, agora não é a melhor hora para tomar decisão. Sai, faz outra coisa, respira, pronto. Você vai voltar para o eixo, aí você toma uma decisão melhor. Porque o que repete, a gente fica bom. Então, se você se condiciona a sempre sentir aquilo, você se tornou mau hábito, viciado. Esse cara, você não quer operar não? Você tá pronto. Irmão, vamos lá. Vamos falar do People First, cara? Você sugere que o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas. E eu concordo plenamente com isso.
Fala um pouco mais sobre a filosofia. O livraço está aqui. É meu? Presente? É presente, lógico. Então eu te trouxe um também, cara. Ó. Vamos trocar então. Jogo Interior do Trader. Valeu. É um livro que eu falo sobre comportamento e gestão emocional para traders. E tem um cérebro aqui, ó. Tem um cérebro sensacional, aí. Muito bom. E vamos falar do People First. Tá aqui, ó. People First. Cara, livraço. Esse livro, ele é a representação do que eu acredito. É possível entregar resultado e você ter um time feliz, que gosta de trabalhar. As pessoas vinculam que empresa que não entrega resultado pode ser feliz. Empresa que entrega resultado, as pessoas têm que se puxada o tempo inteiro, o clima pesado, competição. Não é assim. Tem uma tênue relação entre isso. Mas é possível ter uma empresa que entrega resultado e as pessoas são produtivas e inteligentes. Você só precisa de gente comprometida, cara. Porque tudo que a gente está falando aqui, cara, assim, ó, eu vivi o treinamento de atleta a minha vida inteira e eu vivo isso até hoje. Eu sei exatamente quem treina todos os dias, porque eu treino todos os dias. Eu não falto um dia. Então eu sei quem está indo lá, eu sei quem soube construir o hábito. São essas pessoas que eu quero ter na minha empresa. Boa. Eu tô cagando se a pessoa sabe A, B ou C. Eu contrato hoje atitude. O que eu contrato hoje é atitude. Porque frouxo ficou bom em ser frouxo. O excepcional se tornou bom em ser excepcional. Então a gente precisa contratar pessoas excepcionais. Pessoas excepcionais são pessoas de atitude. São pessoas que aprenderam a construir hábitos. São pessoas que se tornaram resilientes através da construção. Isso daqui, a gente está falando uma coisa. Construção de cultura. Tudo que se repete vira costura. Na hora que você tem um time que é frouxo, aquilo ali vai se perpetuar, cara, e você não vai conseguir tirar, porque o time frouxo, ele puxa a barra para baixo, sempre. Eu olho pro Gui e falo assim, porra, o Gui ganha a mesma coisa que eu, tá trabalhando 2 horas a menos, nem fudendo que eu vou ficar aqui mais tarde para mostrar pro chefe que eu tô trabalhando até mais tarde. Aqui, ó, vou trabalhar igual a ele. Aí você vai olhar pro lado depois e vai falar, ué, quem trabalhava menos aqui era eu. Por que agora o Toledo tá trabalhando igual a mim? Vou trabalhar menos. Aí a gente começa a puxar a barra para baixo. Sim. Quando a cultura é o inverso, a gente trabalha de forma inteligente, a gente se ajuda, a nossa competição é sempre para cima. Mas não competindo entre nós, é competindo conosco. Você não trabalha para o outro, você trabalha para você mesmo. Eu quero que você entenda uma coisa, você trabalha para você. Eu aviso isso para todo mundo, você não trabalha para mim, você trabalha para você. A gente aqui trabalha todo mundo junto. E o seu único objetivo é progredir e ser cada vez melhor. Quando essa pessoa entendeu isso, ela está se tornando excepcional, porque ela sabe que não é por um acaso que ela vai receber um mérito. Não é por um acaso, cara. É por esforço, é por disciplina, é por dedicação. As pessoas hoje esperam o resultado antes do sacrifício. Exato. A gente está vivendo uma geração, Gui, onde as pessoas inverteram as coisas. Coisa muito importante, que isso me deixa maluco, cara. É as pessoas que às vezes me mandam mensagem assim, pô, eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. E passam anos da vida repetindo exatamente o mesmo discurso. Procurando o que gosta. E fala, não cara, não acha nunca, assim. E, cara, na moral, velho, você acha que quem tá passando fome tá pensando se tá gostando do que faz ou não faz? Cara, ela faz o que ela pode fazer, porque ela precisa sobreviver. Boa parte dos brasileiros sobrevivem. E eles não estão pensando se a rotina deles está boa ou não está boa. Só que essa geração de frouxos, ela é assim. Ela acha que magicamente um dia vai vir uma luz e vai falar assim, você nasceu para ser palestrante, você nasceu para ser trader, você nasceu para ser escritor. Cara, não é isso, irmão. Você encontra um caminho, construindo o caminho. Você senta a bunda na cadeira, começa a trabalhar, decide que você vai ser melhor naquilo, você alcança voos mais altos, você ganha mais, você faz mais do que te pede, porque quando você faz mais do que te pede, você merece uma promoção. Gera oportunidade. Você gera outras pessoas olhando para você e vendo essa pessoa é diferente, não é mais do mesmo. Você não está trabalhando com os outros, você está trabalhando para você.
você se destaca, você cresce, você se desenvolve. O mercado retribui quem se dedica. Se você aprendeu que você tem dedicação e cada vez se torna mais valioso para o mercado, maior vai ser o seu retorno. Tem pessoas que falam assim, pô, mas eu trabalho 18 horas por dia. Eu falei, irmão, o pedreiro trabalha 10 vezes mais que você. Só que o pedreiro só vai se tornar mestre de obras no dia que ele entender que ele precisa aprender a ler uma planta, exato, que ele não pode beber quando ele chega no trabalho, porque vários pedreiros chegam de manhã e tomam uma cachaçinha para dar o gás. Então, isso é a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida para se desenvolver como um excepcional. E, cara, isso é cultura. Isso é cultura. A gente precisa desenvolver a cultura que a gente quer na nossa empresa. E a gente costumeiramente não tem a cultura porque a gente traz as pessoas erradas. E usualmente a gente vira refém das pessoas que a gente contrata com cultura errada. É aquela história assim, porra, Toledo, eu tô ferrado, cara, porque o meu vendedor, ele tem 70% das vendas da empresa, mas eu implantei CRM e ele falou que vendedor raiz não usa CRM. Mas para ter CRM, para ter a empresa que eu quero, eu preciso ter CRM. E aí você vira refém do seu funcionário e você aceita que ele fique lá. Cara, isso é péssimo. Porque esse funcionário se torna um obstáculo para você construir a cultura que você precisa para chegar onde você quer chegar. De novo, não dá para antecipar as coisas. Não dá para você ser uma empresa foda com a cultura que você tem hoje. Você vai precisar mudar a cultura. Agora, para mudar a cultura, precisa mudar as pessoas. É raríssimo você conseguir mudar o comportamento das pessoas. Cara, exato, quantas empresas eu entrei que precisa mudar um monte de gente? Por que quando um novo executivo é contratado, ele troca todo mundo? Cara, porque virou um monte de gato gordo com hábito antigo. E ele precisa tocar o terror. E é mais rápido trazer gente de fora que já sabe os hábitos que ele precisa do que esperar que você questione se a mudança que ele está fazendo é boa ou não. Meu irmão, ele já, na hora que você foi questionar se era boa ou não, ele já te trocou. Exatamente. Porque é raro a pessoa aceitar e falar assim, irmão, eu sei que você está entrando, eu só quero dizer para você, eu tô contigo, não importa o caminho que você vá, eu vou meter a porrada, eu tô contigo. Qualquer pessoa que chegasse para um executivo que está fazendo uma transformação na empresa e falasse isso, eu aposto que o cara não ia testar, no mínimo, essa pessoa. Exato. Porque uma coisa é a palavra, outra coisa é a atitude. Sim. Eu ia falar, esse cara é foda, eu vou testar esse cara. E aí eu ia ver, a palavra dele condiz com a realidade? É congruente? Se congruente, tá dentro, meu irmão, seja bem-vindo ao time. Cara, me ajuda a transformar essa empresa. Eu preciso de você. Eu preciso de gente assim. Só que normalmente não é assim que acontece. Normalmente as pessoas querem boicotar o novo líder, querem provar que o líder está errado, querem fazer mimimi e chorar. Pô, a transformação que ele está fazendo. Cara, quantas vezes a gente viu isso? Olha o Elon Musk quando entrou no Twitter. Choradeira do cacete. Teve que demitir todo mundo porque era um monte de gato gordo chorando porque queria aquele conforto, aquele trabalho tranquilo. Irmão, o cara precisa reinventar a empresa. Você está atrapalhando se você não ajudar ele. Você só tem uma escolha. Ou você está dentro do processo transformacional, ou você vai rodar. E é aquele negócio. Rodar tem dois caminhos. Você pode se esconder até ele te encontrar, ou você toma atitude e fala assim, cara, eu não estou de acordo com essa cultura, então eu peço para sair. Só que normalmente essa galera não tem coragem de fazer isso, né? Exatamente. Não é congruente com os seus próprios valores, né? Caraca, irmão, sensacional. Você é host do Excepcionais. Eu consumo teu podcast, tá? Valeu, cara. Animal, é referência para empreendedores. E eu, no papel de host, sei o quanto a gente se beneficia. Né? Porque a gente senta na cadeira do aluno e aprende a cada episódio, aprende. Cara, é uma bênção, de fato. É um trabalho muito prazeroso e edificante. Demais, né? Dos episódios todos que você já gravou, foram quantos até agora? Eu parei de colocar o número, então eu perco um pouco a conta, cara. Mas eu acho que a gente já deve estar nos 250, mais ou menos. Já estourou de 200, já. Animal. Já. De todos, teve algum que te marcou, cara? Um momento cara, de vida? muitos, Eu sei que sim, assim, é difícil muitos. falar de um só, mas teve algo. Cara, tem muitos episódios incríveis, cara. Teve um cara que uma vez ele decidiu comprar um avião e fazer o traçado do Brasil, assim. E aí ele pega um avião anfíbio e ele foi fazendo isso, e fotos maravilhosas e tal. E um dia ele para numa floresta amazônica
E ele conhece um cara incrível que recebe ele. Porque ele, cara, ele pousava em lugares que não eram para pousar avião, Sim. né? Às vezes nem tinha lugar para pousar, assim. Anfíbio, então às vezes ele pousava na água e tal. E esse cara tinha sido um cara muito legal, muito solícito. Tinha jantado com ele, tinha gravado vídeo com esse cara e tal. E aí, meses depois, cara, esse cara recebe uma ligação da Polícia Federal. Falou, cara, a gente tá entrando em contato com você porque você publicou um vídeo na internet com um fulano de tal na floresta de não sei aonde. E ele é um traficante do PCC e a gente tá procurando ele há anos. Caraca, e aí, e ele deu o celular pro cara, sentiu pena do cara, falou, pô, o cara mora aqui no meio do nada, tadinho, ou seja, que loucura, né, cara? Que loucura. O cara que me impressionou muito foi o Daniel de Oliveira. Esse cara é 10 vezes mais brabo do que o David Goggins. É mesmo, cara? Mas, cara, não dá pra comparar. Se você acha o David Goggins foda, Daniel de Oliveira é 10 vezes mais foda. Esse cara fez... Fazer um Ironman é foda, né? Uhum. Ele fez 20 seguidos, numa prova só. Ô, louco. 20. Caraca, seguidos. Bicho. Foram 23 dias de prova. Nos primeiros 3 dias ele nem dormiu. Nos dias seguintes, ele dormia 3 horas por dia. Nossa. Eu nunca vi uma mentalidade tão forte na minha vida. Porque é mentalidade pura, né, cara? Cara, esse cara caiu, quebrou a clavícula em 3 pedaços. Tava, cara, menos de uma semana de prova. O médico falou, cara, esquece. Ele falou, nem fudendo. O médico falou, você tem que operar. Ele falou, não vou operar. Ele ficou, cara, deixou o corpo se curar, calcificou e fez a prova. Caraca, bicho. Um dia ele tava correndo uma prova, sei lá, de 400 quilômetros de corrida. A sola do pé dele abriu. A sola do pé saiu inteira. Nossa. Ficou tudo em carne viva. Ele pisava, o sangue saía pela espuma do tênis. Deus. Na hora que ele chega no primeiro posto de controle, o pé dele estava desse tamanho, porque ele tinha torcido também o calcanhar. O pé dele estava desse tamanho. E o cara falou, meu, esquece. Você não consegue nem andar. Ele falou, ótimo, porque eu não vim aqui para andar. Eu vim aqui para correr. Me arruma um tênis maior porque meu tênis não cabe mais. Arrumaram um tênis para ele e ele terminou a prova. Ô, louco. Não, cara. Esse episódio eu não vi. Esse cara é brabo. Esse eu vou ver. Saindo daqui eu vou colocar no carro. E aí, cara, tem história, meu, de todos os tipos, assim, porque, óbvio, tem pessoas muito extremas, mas tem pessoas muito profundas, né, Sim. cara? Então tem muitos episódios de filosofia, tem muitos episódios sobre esse assunto que eu adoro, sobre medicina. Tem episódios, cara, de todo o universo que você puder imaginar, cara. São pessoas que eu admiro e de assuntos que me interessam. Então, cara, eu sou egoísta no meu podcast. Eu trago os convidados pra mim. Incrível. Muito bom. By the way, se você quiser assistir, legal, mas é pra mim. É isso aí. Top demais, irmão. Cara, o papo foi incrível. Valeu, cara. Obrigado. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí pôde expandir a tua consciência, né? Porque o Mapa Mental é um programa no qual a gente fala muito além dos gráficos. Tanto que a gente está recebendo bastante feedback de pessoas que, cara, nunca operaram, que estão consumindo, assistindo. Eu estou recebendo bastante e eu fico muito feliz por isso. Então, mais um episódio que transcende a relação com os gráficos. E para dar aquele direcionamento final para quem está nos assistindo, aquela câmera é tua, como se estivesse olhando para a pessoa, na bola do zóio, e pudesse falar para ela assim, cara, é esse caminho que você tem que tomar agora, independentemente do momento que você está vivendo, seja de dor, seja de ascensão. O que você falaria para essa pessoa, além de tudo que você já falou, né? Eu acho que chega um determinado momento na nossa vida que a gente precisa parar de dar desculpa. A gente é bom de dar desculpa, cara. A gente é muito bom de dar desculpa. E quando você parar de dar essa montanha de desculpa que você dá na sua vida, você vai assumir sua responsabilidade e você vai começar a fazer o que precisa ser feito. E aí sua vida vai progredir. Não é o progresso a qualquer custo, é o progresso inteligente, porque o que trabalha mais não é o que ganha mais dinheiro, não é o que mais progride. Só que quando você se abre para se desenvolver por completo na sua vida, em todos os pilares, você também se abre para eventos que nunca existiram na sua vida. E aí você começa a perceber que esses eventos também te puxam. E isso você só consegue experimentar na hora que você testa, porque senão fica parecendo conversinha de doido. Então,
Eu já conversei com mais de 250 excepcionais dentro do meu podcast. Todas essas pessoas chegaram a um momento da vida delas que elas falaram: chega, eu não aguento mais, eu vou mudar minha vida. E eles começaram a arrumar tudo que estava no controle deles e o resultado veio. E não é pessoa que não cai, não é pessoa que teve sorte, é pessoa que se fudeu a vida inteira, mas que nunca desistiu. E que sempre assumiu a responsabilidade, não é apontar o dedo. Eu assumo a responsabilidade, eu vou fazer o que precisa ser feito. Quando você aceita isso, você assume a responsa e o progresso vem no seu tempo. Porque essa vida é única, é sua. Não é o que você quer, é o que está programado para você fazer. Você só precisa descobrir o que é isso. Isso é parte da sua vida. Então, às vezes você tem que desapegar e você tem que começar a escutar o mundo. Você tem que começar a escutar o que está preparado para você, porque você está insistindo num caminho que você só está tomando porrada, que você está caindo, que você está sofrendo, e existe um outro caminho te chamando que você nem escuta, porque o mundo é barulhento. Começa a prestar atenção nos sinais. Marcelo Toledo, @ no Instagram. Sensacional, irmão. Sensacional. Pra gente colocar a cereja no bolo agora, você gosta de ler, obviamente, né? Gosto. Além dos seus livros, qual livro que você indica para leitura e o porquê? E você gosta de filme, série, essas paradas? Cara, eu tenho praticado menos isso ultimamente, Mas você curte? Curto, só não tenho tido... Cara, não tenho dedicado tempo a isso, pra falar a verdade. Mas tem algum filme ou série que você indica também? E um motivo pra indicar? Cara, a última que eu assisti, que eu gostei muito, que acabou de sair a segunda temporada e eu já comecei a assistir, foi aquela da Apple TV, que é o pessoal vai lembrar, coloca aí nos comentários se você lembrar. É aquela que divide o cérebro em dois. Uma no ambiente de trabalho e uma no ambiente pessoal. Ah, é, cara? É, chama Rupture, eu acho. Ruptura. Eu acho que é isso daqui. Legal. Cara, espetacular. Eu gosto de coisa diferente, cara. Gosto de coisa bastante diferente. Lá eles criam uma teoria de que, através de um implante cerebral, na hora que você entra no ambiente de trabalho, seu cérebro desliga. Então, você se torna dois. O seu in e o seu out. O seu out é quem vive o ambiente de fora. E como você não consegue ver a parte de dentro, então você todos os dias vai até o trabalho, só que na hora que você entra, imediatamente no seu cérebro, você já está saindo. Então você só vive o ambiente externo, é muito legal. Legal. Ruptura. E hoje eu tô lendo... Puta, cara, tem muitos livros que eu gosto demais, mas eu tô lendo um livro hoje chamado The Status Game, O Jogo do Status, não tem em português. Mas ele, cara, é um jornalista que fez muitas análises de estudos científicos que fala que a vida é um jogo de status. Que Legal. Todos nós estamos buscando status o tempo inteiro, em todas as nossas relações. E a gente faz isso a qualquer momento, em todos os segundos e todos os momentos. The Status Game. E na hora que você começa a entender isso, cara, você começa a criar produtos melhores, você começa a criar relações melhores, você começa a criar empresas melhores, você começa a entender de fato o que motiva as pessoas a fazerem o que elas fazem, sabe? Então é um livro que eu tô gostando. Tô ainda no comecinho, mas já tá se mostrando muito de alto potencial. Show, show, muito bom. E para te encontrarem e consumir mais aí da tua fonte? Cara, o ponto de partida é sempre o Instagram. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho podcast Excepcionais, mas para me encontrar, o ponto de partida é o @Marcelo Toledo no Instagram. Dali você vai encontrar meu TikTok, que é basicamente uma réplica do meu conteúdo no Instagram, mas o Excepcionais é onde eu faço essas entrevistas mais longas, onde eu converso com pessoas excepcionais. Ali não sou eu que brilho, quem brilha é o convidado. Aliás, eu apareço pouquíssimo ali, mas como tudo na vida, a gente vai ficando bom nisso, né, cara? E eu transformei meu podcast em um podcast onde só cabe uma pessoa. Antes eu já conversei com 2, já conversei com 3 pessoas ao mesmo tempo, eu não faço mais isso. Hoje meu formato é exclusivamente one-on-one. Legal. Eu não faço com mais de uma pessoa. Porque eu aprendi que eu sou bom em criar conexões profundas, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu vou perguntando porque eu sou curioso e eu vou chegando nas profundidades. Então eu gosto de conversar com pessoas excepcionais e de temas que me fazem me tornar um ser humano melhor. Então lá tudo para você se desenvolver você vai encontrar. Então tem no YouTube, tem no Spotify e é Excepcionais Podcast. E de fato é excepcional. Irmão,
Obrigado, irmão. Prazerzaço, cara. Foi um prazer, demais. cara. Curtiu Obrigado o papo? pela condução. Parabéns. Eu muito curti bom. demais também, cara. Muito bom. Foi sensacional. É isso. Valeu. Lembra, curte, passa adiante, ouve no Spotify, porque também tem todos os episódios no Spotify. E até o nosso próximo episódio do Mapa Mental. Valeu. Valeu.